A campanha tem o objetivo de ajudar os consumidores que estão endividados e querem negociar os débitos. O mutirão é uma forma de prevenir o superendividamento. O Renegocia é uma oportunidade que o consumidor tem de colocar sua vida, sua condição financeira em ordem. O governo federal, isso já tem há bastante tempo, ele dá essa oportunidade para, através da plataforma do governo federal, para isso seria o www.consumidor.gov.br. O que vai acontecer de hoje ao dia 11 de agosto? O consumidor vai acessar essa plataforma, ele no campo Renegocia, ele vai procurar lá o seu fornecedor, vai colocar quanto ele deve, então é importante que o consumidor saiba o quanto ele deve, e segundo, como e que condições ele pode pagar. Lembrando que, segundo o governo federal, o mínimo de subsistência é R$ 600. Então, o consumidor ele tem que fazer uma negociação com que ele fica com o mínimo de subsistência possível para que ele possa cumprir aí com as suas com o negocia, né? Porque daí já é uma negociação que você vai fazer. Cuidado com o pagamento de dívidas prescritas. Dívidas que estão há mais de 5 anos, elas não serão cobradas por esse meio, tá? Pela essa plataforma. Então, o consumidor ele tem que saber que dívidas de 5 anos ele não negocia mais por esta plataforma. Todas as dívidas, exceto dívidas que tenham bem de garantia e de pensão de alimentos, não será feita através desta plataforma. O que é o bem de garantia? O bem de garantia é um bem que é uma dívida que você tem, mas já tem uma garantia, já foi dado um bem como garantia. Então, essas dívidas não entram nesse Renegocia. Uma outra coisa importante, o PROCON de Foz do Iguaçu, assim como os PROCONs de todo o Brasil, vai ter um atendimento físico para os analfabetos, para os idosos, que não têm essa condição, essa habilidade para acessar essa plataforma, mas que também estão nessa condição de endividados e de superendividados. Os interessados em renegociar as suas dívidas precisam ir até a sede do PROCON, que fica na Avenida Brasil. Primeiro, ele vai ligar para agendar, 2105-8700, ele vai fazer o agendamento e o PROCON vai fornecer um atendente para que faça essa intermediação através do sistema entre o consumidor e o fornecedor. O fornecedor, tanto na via administrativa, que é o PROCON, como na plataforma do governo federal, o fornecedor tem de 10 a 20 dias para responder essa proposta para ver se aceita ou não. E o fornecedor ele também pode fazer uma contraproposta? Ele pode fazer também. Aí depois o consumidor vai responder e assim vai até fazer essa negociação. Hoje o Brasil ele está com mais, vamos colocar aí, mais 50 milhões de pessoas que estão nessa condição ou de endividados ou de superendividados. Então, tem que ter esse cuidado com essa população para que ele tenha a sua vida, a sua condição financeira em dia, para que ele possa, né, participar aí da vida comercial e cumprir os seus compromissos. Isso também fortalece o comércio, né, para que haja um progresso nesse sentido, né? Isso é bom para o Brasil todo. Então, o consumidor que não tenha dívida prescrita e que não seja dívida com bem já de garantia e pensão alimentícia, possa fazer nesse Renegocia. E quais os documentos que o interessado precisa trazer aqui para o PROCON para dar entrada a esse processo? Comprovante de residência, que demonstra que ele porque o nosso PROCON o PROCON de Foz é municipal, os seus documentos e toda a documentação que comprove a sua alegação. O que você deve, para quem você deve e o que você vai poder pagar. Tudo isso para tentar essa renegociação com o fornecedor. As dívidas mais comuns entre os idosos são os empréstimos consignados. A cada 10 consumidores atendidos no PROCON de Foz, 7 são de empréstimos não solicitados. O que tem acontecido
mas principalmente depois da pandemia, e que está levando ao idoso aposentado à condição de endividado, é a questão dos empréstimos consignados. Por quê? Porque hoje o oferecimento do empréstimo consignado, ele chega via WhatsApp, ele chega via telefone, ele chega pelas redes sociais. Então, onde o idoso que não tem um entendimento da coisa, ele não tem, vamos dizer, uma condição cultural para saber se aquilo é correto ou não, ele acaba entrando nessas condições, esses empréstimos que não são solicitados, e sim, isso está levando o consumidor idoso, pobre, analfabeto, aposentado, à condição de endividado, sim. Tem duas maneiras de olhar essa condição do empréstimo. Ele é legal? Ele é. Ele é lícito? Ele é. Porém, ele está sendo imoral, por causa do modo de contratação que está sendo chamado o consumidor a realizar isso. Então, hoje, principalmente depois da pandemia, todo mundo precisa e está precisando de dinheiro. Então, esse povo que vive de aposentadoria, se eles querem ajudar o filho, se eles querem até eles mesmos reformar sua casinha, eles vão atrás dessas ofertas que estão chegando no WhatsApp dele, ligando para ele, com muitas vezes mentiras, dizendo que é um dinheiro do governo federal que foi liberado para ele, né? Ou é dinheiros de avaliação que, segundo o tempo que passou da aposentadoria, ele tem esse crédito para receber. A maior parte, eu digo para você, 99% é assim que chega. Aí o consumidor vai até esses correspondentes bancários e, quando ele olha, ele fez um empréstimo consignado, e ele só vai ter ciência disso quando começa a ser descontado na aposentadoria dele. Então, esses casos, principalmente dos idosos, pobres, analfabetos, aposentados, que estão nessa condição, aqui no PROCON, eu mesma, diretora, atendo, porque são casos bem demorados, que os atendentes não poderiam dispor, são casos bem mais complexos, e daí eu mesma atendo essa parte da sociedade aí de Foz do Iguaçu, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Cada 10 atendentes, cada 10 consumidores no PROCON, 7 é de empréstimo consignados, não solicitados. Por quê? Tem muitos, sim, que solicitou empréstimo, tudo de maneira correta, só que daí é embutido, sem o conhecimento dele, cartão RCC, cartão RMC, um seguro que ele não contratou. Então, tudo isso a gente vai tirando, entendeu? Para que, realmente, se ficar, é o valor do empréstimo que ele contratou. A população tem que entender, o empréstimo pessoal, o juro é muito maior do que o empréstimo consignado. E isso não é passado para o consumidor idoso. Então, ele só no valor que ele tem que pagar. Ele só vai no valor que ele tem que pagar. Então, quando ele já não tem mais margem, isso está acontecendo muito em Foz do Iguaçu e no Brasil todo. Quando ele já não tem mais margem do consignado para fazer, eles fazem empréstimo pessoal para o consumidor. Daqui a pouco o consumidor chega aqui sem dinheiro algum na sua conta por causa de 15, 16 empréstimos consignados e pessoal que ele tem. A orientação do PROCON é que o consumidor fique atento com propostas vindas de mídias sociais para evitar cair em golpes. Ele precisa de um empréstimo, ele procura o banco dele. Ele vai conversar com o gerente dele, porque se ele atender uma ligação de correspondente bancária, saiba, ele vai estar caindo no golpe, que ele acha que está indo lá para receber um dinheiro que o governo federal liberou para ele, não é. Vão fazer um empréstimo consignado ou pessoal em nome dele. Ele só vai tomar esse conhecimento quando chega a cobrança na aposentadoria dele, né, para receber todo mês. O que tem que se fazer? Depois que aconteceu isso, e nós estamos cobrando pessoalmente cada correspondente desse bancário que
Todo contrato que chegar no PROCON dentro deste modo de contratação, ele vai ser cancelado. E nós estamos indo pessoalmente em cada correspondente. Tem vários correspondentes bancários de Foz do Iguaçu que tiveram que modificar toda a estrutura pessoal de atendimento aqui, porque a gente levou para sedes justamente o que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Isso acontece em todo o Brasil, porque a maior parte desses atendentes, dessas correspondentes, eles ganham por comissão. Então, o modo que eles pegam esses idosos, sem o direito à informação correta, é que está levando esse idoso à condição de superendividado. E essas pessoas podem ser punidas? Sim. Além de interromper esse processo? Eles podem, pela via administrativa, e vão e serão multados, e via judicial, o consumidor continua com pedido de danos morais e, claro, a gente leva isso até o Ministério Público também.